E aí, galerinha, tudo bom? Vê só, essa aula daqui vai ser uma aula meio exótica, uma aula um pouquinho fora da reta, tá? Essa aula eu vou falar sobre alguns tópicos importantes, principalmente, né, para química ambiental, tá? Então, muitos dos produtos que você obtém, que você usa no seu dia a dia, vai de plásticos, a espumas, borracha, enfim, todos esses produtos você sabe que são todos produtos derivados do petróleo, ok? Petróleo, que é aquela papa, aquela mistura extraída do subsolo, tá? Aquela mistura de hidrocarbonetos, compostos que só tem o quê? Carbono e hidrogênio. Essa aula agora, muitas vezes, não é falada na aula, às vezes no corre-corre a gente não chega a comentar, mas vai agregar muita informação para você. Quem sabe para uma redação que você venha fazer, quem sabe para a prova de geografia também, tá bom? Tem um tema ambiental aqui envolvido. Mas antes eu quero falar de como obter alguns outros compostos do petróleo. Não quer dizer que porque o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos que eu vou obter todo hidrocarboneto que eu quiser dali de dentro, ok? Eu consigo separar os componentes do petróleo a partir da destilação fracionada, onde eu faço um aquecimento, um composto evapora e o outro fica. Aqueço mais um pouquinho, esse outro evapora e o outro fica. Enfim, vou obtendo em etapas. Vai um, fica outro. Vai um, fica outro. E eu vou conseguindo separar todos os componentes do petróleo. Mas não quer dizer que eu consigo tirar tudo que eu quero dali de dentro. E para conseguir esses compostos derivados do petróleo, eu tenho que fazer dois principais métodos aqui. Craqueamento do petróleo, que é chamado de cracking do petróleo, tá? Com K mesmo, aqui eu escrevi craqueamento para trazer, aportuguesar o negócio, tá bom? E também tem o quê? A reforma catalítica. O nome é bem sugestivo. Cracking, craqueamento, me lembra, não sei se lembra você, mas me lembra quebrar o composto. E é isso que ele vai fazer. O craqueamento, ele pega o alcano não ramificado. O que é um alcano? É um hidrocarboneto, ou seja, um composto que só tem carbono e hidrogênio, que só tem ligações simples. Alcano, hidrocarboneto, que só tem ligações simples. Ele não ramificado é aquecido, olha o sinal aqui de aquecimento, o triângulozinho de novo. O sinal de aquecimento, ele é aquecido e eu formo o quê? Um alcano menor, um alceno ou carbono. Ou seja, eu consigo extrair vários subprodutos a partir de um alcano de cadeia grande. Por exemplo, um alcano feito a gasolina, o octano, C8H18, eu posso quebrar ele, transformando em alcanos menores, certo? Como butano, como hexano, e também formar alguns alcenos ali no meio. O que são alcenos? Compostos, hidrocarbonetos que só tem o quê? Compostos que só tem ligações. Tem ligação simples e tem alguma outra ligação dupla ali no meio. Alcano, hidrocarboneto que só tem ligação simples. Alceno, hidrocarboneto que tem ligação dupla. Eu posso obter esses outros compostos a partir de um alcano de cadeia longa. Isso é chamado cracking. É uma técnica complexa, tá? Depois isso gera um monte de subproduto que eu tenho que separar também, aplicar uma série de processos de separação, muito complexo. Mas o importante é você saber que aquecendo um hidrocarboneto grande, eu posso obter hidrocarbonetos menores ou hidrocarbonetos insaturados, que têm duplas ou triplas ligações. Beleza? Outra coisa importante também na obtenção de produtos do petróleo, de outros compostos derivados do petróleo, é a reforma catalítica. Como o nome já diz, reforma me dá a ideia de que o quê? Eu estou reorganizando minha molécula. E é isso que ele vai fazer. Ele vai trocar alguns átomos de lugar, usando um catalisador. Qual catalisador, Iago? Existem vários, níquel, ácido sulfúrico, enfim, existe um monte de catalisador que eu posso usar, vanádio também, existe um monte de metais, pode ser catálise homogênea, heterogênea, enfim. Eu posso usar vários catalisadores para modificar meu hidrocarboneto, mas o que eu quero que você guarde na cabeça é o quê? A partir de um alcano não ramificado, um hidrocarboneto que só tem ligações simples e de cadeia relativamente longa, eu posso, com o uso de um catalisador e aquecimento, trocar algumas coisas de lugar, dar uma arrumada na casa, fazer aquela reforma no composto. Eu posso, por exemplo, a partir de um alcano não ramificado, obter um alcano ramificado. Ou seja, acabei de fazer surgir ramificações nesse composto. Isso é muito útil, para e pensa. Quantos compostos eu posso obter dessa forma? Né? Agora, olha aqui, eu posso obter também compostos de cadeia fechada. Eu posso fazer um cara que era aberto, fechar. Eu posso pegar um composto que era acíclico e transformar ele em um composto cíclico e usar para uma série de outras coisas.
certo? Eu posso até transformar também um cara que não era aromático em um composto aromático através de uma reforma catalítica. Agora, se você guardou essas duas coisinhas na cabeça, você já sabe como muitos dos produtos do seu dia a dia são obtidos. Tudo derivado do petróleo e passam por uma série de processos de craqueamento e de reforma catalítica. Isso é uma coisa comum na indústria do petróleo. Por último, eu só queria falar sobre biocombustíveis. Biocombustível. Do ponto de vista químico, claro. Gente, por que biocombustível é tão bom? Por que combustível fóssil é tão ruim? Por que o pessoal quer acabar com combustível fóssil e quer ficar usando combustível não fóssil, combustível biorrenovável, biomassa, bioóleo, álcool, enfim, por quê? Vou te contar uma coisa. As pessoas lá fora, nos países de fora, acham que a gente só anda com carro movido a álcool. Porque o Brasil é um dos maiores produtores, se não o maior produtor de álcool do mundo, e todo mundo acha que o brasileiro só anda com carro movido a álcool. Ilusão deles. Não sabem eles que a gente bota mais gasolina do que álcool, porque a gasolina financeiramente é mais viável. Agora, o porquê do álcool não ser tão utilizado aqui? O álcool, você deve saber que ele é derivado do açúcar, ok? Esse açúcar passa por um processo de fermentação, especialmente a cana-de-açúcar, né, que é rica em muito açúcar. Tá? Em outros países existem vegetais que têm açúcar, como batata doce na Inglaterra, pode ser usado para fabricar etanol, mas aqui no Brasil o nosso vegetal, a cana-de-açúcar, tem muito açúcar, ok? E eu posso conseguir muito álcool com isso. Mas a cana-de-açúcar, não se esqueçam, também pode ser usada para fabricar outros compostos, como o próprio açúcar. Ou seja, açúcar usado na indústria alimentícia e etanol usado na indústria automotiva e em outros setores. Quem ganha nessa história? Com certeza, o álcool perde. A demanda por açúcar na alimentação acaba fazendo com que o valor do álcool aumente e não se torna vantajoso para a gente. Mas eu ainda não expliquei para você porque o biocombustível é melhor do que o combustível fóssil. Vou te explicar agora. Eu fiz um esqueminha aqui que talvez te ajude. Planta capta CO2, reage com água, clorofila, forma o quê? Açúcar. Isso é a reação de fotossíntese. Já deve ser conhecido das aulas de biologia de vocês, não é não? A planta pega o CO2, transforma em açúcar. Glicose, de certa forma, é um polissacarídeo, uma parte de açúcar. Ok? Esse açúcar é fermentado e transformado em álcool. O carro acelera, queima o açúcar, libera CO2. A planta pega o CO2, transforma em açúcar e você transforma o açúcar em álcool. Queima o álcool, libera CO2. CO2 a planta pega, transforma em açúcar. Açúcar fermenta, transforma em álcool. Acelera, libera... Gente, tá reparando que o ciclo se renova? Se você tem essa noção de que o ciclo se renova, você entendeu agora por que o biocombustível, ele não altera as taxas de CO2 no meio ambiente. Agora imagina o combustível fóssil. Tu perfurou, ele estava lá quietinho no subsolo. Quietinho, ninguém mexia nele. Você perfura, extrai ele, queima ele aqui fora. O que é que você está fazendo com o seu sistema? Hein? Com o seu ecossistema? Você está aumentando a taxa de CO2 na sua atmosfera. CO2, carbono esse que estava guardadinho lá no fundo da Terra, você tirou e queimou aqui fora. Isso não é bom. Isso gera problemas a longo prazo. Por isso que é melhor se usar biocombustível. Tranquilo, galera. Só relembrando, cracking do petróleo, quebrar compostos maiores em compostos menores ou compostos insaturados. Outro, reforma catalítica. Usar um catalisador através de aquecimento para reformar os compostos orgânicos. Fazer um composto normal se transformar num composto ramificado. Fazer um composto normal de cadeia aberta se transformar num composto de cadeia fechada ou até cadeia aromática. E por último, a importância do biocombustível, que é o quê? Ele se tornar renovável. O CO2 que ele libera é reabsorvido pelo ecossistema e você pode reutilizar ele. Ok, galera? Abração, bom estudo.